As pessoas que estão à nossa volta vão influenciar a nossa identidade, mas nós temos um papel a dizer nisto. E um dos papéis é definir esses limites. Nós temos que entender mais uma vez que as nossas necessidades são tão importantes como de outra pessoa. Definir limites saudáveis é muito importante. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inteligência Emocional Podcast. Meu nome é Paulo Moreira e hoje vamos falar sobre definir limites saudáveis. E eu vou começar com um estudo. Um psicólogo, um dos psicólogos mais citados na literatura científica, Roy Baumeister, fez um estudo em que analisou centenas de participantes pelas suas reações emocionais e a forma como eles geriam as mesmas. Então este autor estuda muito a força de vontade e ele queria ver o quão força de vontade era necessária para lidar com certas situações. Okay? E o que é que ele descobriu? Descobriu que aqueles que tinham mais força de vontade ou aqueles que geriam melhor as suas emoções eram aqueles que exerciam menos força de vontade. E o que é que isto significa? Pode parecer confuso ao início. Então como é que alguém que tem mais força de vontade utiliza menos força de vontade? Ele fala muito numa parte preventiva, ou seja, aqueles que tomavam medidas preventivas durante o dia, vou dar um exemplo, vamos supor que em vez de acordar em cima da hora para ir para o trabalho e então um pequeno almoço e já estou preso no trânsito, em stress e começo o meu dia de trabalho, já chego atrasado e o meu chefe já me dá na cabeça e depois já tenho e-mails dos clientes a caírem em cima, então já começo o dia com picos de stress muito elevados e tenho que tentar gerir esse pico de stress todo. Essas pessoas acordavam mais cedo, tomavam um pequeno almoço, saíam com tempo, chegavam a horas, conseguiam preparar as coisas. Então ele traz muito o campo da prevenção para cima. Então, se nós queremos, e a literatura mostra que a melhor altura para nós conseguirmos regular bem as nossas emoções é a parte antecipatória, a parte preventiva. Eu dar passos para conseguir prevenir cenários e ter mais capacidade de regular as minhas emoções, capacidade de lidar melhor com as situações no dia-a-dia. Sim, existem imprevistos, só que imprevistos existem na nossa vida, em todos nós. Agora, se nós tivermos mais recursos quando esses imprevistos surgirem, nós vamos conseguir lidar melhor com essas situações do que se estivermos já em stress desde o início do dia. E como é que este estudo se liga aos limites saudáveis que nós vamos falar? Os limites saudáveis são um limite ao espaço, como o nome indica, entre nós e outra pessoa ou outras pessoas. E é um espaço onde nós terminamos aquilo que nós deixamos, aquilo que nós toleramos e outra pessoa começa. Ou seja, todos nós temos limites definidos, conscientes ou inconscientes, com as pessoas à nossa volta. Então, limites são aquilo que nós deixamos que as pessoas façam. Okay? É aquilo que nós fazemos e que deixamos que as outras pessoas façam. E o que acontece muitas vezes, e eu vejo muito pelas pessoas que me contactam nas minhas formações, por exemplo, pessoas que têm, todos nós temos, pessoas que têm problemas com o chefe, ou com colegas, ou com familiares, com o primo, ou com a mãe, ou com o filho. E muitas vezes, se não sempre, esses problemas não surgiram agora naquele momento. Ou seja, vamos supor, eu tenho um problema com o chefe, não é uma coisa que ele disse naquele momento. Isto é uma coisa que já vem do passado. Então, são padrões comportamentais que nós vamos tendo com as pessoas à nossa volta, mais uma vez, seja chefe, seja familiar, seja filho, e que nós vamos deixando e permitindo e tolerando. E vai chegar a um ponto que nós temos muito mais dificuldades em conseguir lidar com essas situações. Vamos pegar num exemplo. Vamos supor que nós começamos a trabalhar num novo sítio e temos um colega que diz algo assim meio desconfortável. E nós, se calhar, pensamos, é colega novo, ou se calhar não apanhei isto bem, ou se calhar ele não queria bem dizer isto e deixamos estar. Ok? No outro dia, é a mesma coisa. E depois vem uma pergunta intrusiva. E depois vem um comentário assim sarcástico. E nós até vamos deixar. E deixando aos poucos. E vamos chegar a um momento, se isto continuar, em que aquele colega começa-nos a irritar. Em que nós sentimos a necessidade de falar com ele ou afastar-nos dele. Então não é o comentário que ele vai dizer passado 2 ou 3 ou 4 ou 5 meses que é o problema, mas os limites que nós definimos até então. Então é muito importante, desde o início, nas interações que nós temos com as pessoas, ou naquelas interações que nós já temos, podemos construir esses limites, definir limites saudáveis. Porque se nós não tivermos limites saudáveis, vamos permitir várias coisas e depois vamos chegar a um momento que já não conseguimos lidar bem com as situações. Se nós não somos capazes de definir limites e regras com as pessoas no início de uma relação, em que nós não temos tanto comprometimento e temos mais recursos, como é que nós esperamos conseguir fazê-lo bem quando nós já não conseguimos ver aquela pessoa à nossa frente, quando qualquer coisa que a pessoa diga já mexe muito connosco e temos menos recursos para lidar com isso, é muito mais difícil. Então temos que ser mais preventivos, mas o ser humano
na sua generalidade, é muito mais reativo, não é? Em quase tudo na vida, nós só reagimos quando as coisas acontecem, tipicamente. Mas definir limites saudáveis é muito importante para o nosso bem-estar psicológico e bem-estar emocional. Então, vamos definir ao início os tipos de limites que existem. A investigação mostra que existem 3 grandes tipos de limites, 3 grandes categorias de limites, embora isto não sejam caixinhas, isto é quase como se fosse um contínuo, não é? Uma linha em que pode ir mais de um até o outro. Então, 3 grandes tipos de limites. O primeiro tipo de limite são os limites rígidos. E aquele limite rígido é como se fosse um muro de pedra que nós levantássemos à frente de uma pessoa. E atenção, nós podemos ter e temos vários tipos de limites, então quando vou falando, vão pensando em algumas pessoas na vossa vida, pensem em alguns elementos como, por exemplo, um colega, um vizinho, um chefe, alguém, vão representando isso na vossa cabeça e vão pensando tipos de limites é que vocês acham que têm. Então, limite rígido é quando nós levantamos um muro de pedra. É quando nós evitamos intimidade, nós não partilhamos nada, sequer pessoal, minimamente íntimo, nada. Então, nós temos uma relação muito fria e afastada com essas pessoas. Muitas vezes temos estas relações com aqueles vizinhos, não é? Às vezes, outras vezes nós vamos a comer à casa do vizinho, mas já aqueles vizinhos nós dizemos só olá, boa tarde, se a pessoa perguntar alguma coisa sobre nós, a pessoa nem sequer sabe o que nós fazemos profissionalmente, vamos supor. Então, temos um muro levantado. Nesse tipo de relacionamentos nós não pedimos ajuda, nós não construímos relação para pedir ajuda e conectamos às pessoas. Se nós tivermos a tendência a ter estes limites rígidos, temos poucos relacionamentos, porque a partir do momento que nós não nos conectamos à pessoa e levantamos muros de pedra, ligamos menos às pessoas e temos menos relações. Então este tipo de pessoas, então mais uma vez podemos ter limites diferentes com pessoas diferentes, mas também nós temos padrões de limites que nós costumamos colocar. E nós temos a tendência de manter as pessoas à distância, ok? Este tipo de limite não é saudável, porque mais uma vez não nos conectamos, temos menos relações, não temos relações tão positivas e há muita literatura que mostra que um dos maiores indicadores do nosso bem-estar psicológico, emocional, satisfação geral com a vida e felicidade é a qualidade dos nossos relacionamentos. Então se nós não temos relacionamentos ou temos de pouca qualidade, vai afetar sempre o nosso bem-estar. Depois, no outro extremo, temos os chamados limites ausentes. E aqui é quando há ausência de limites. Então, enquanto o primeiro é rígido, eu levanto um muro de pedra, eu aqui não tenho nada. E este é o exemplo que eu estava a dizer do colega que nós começamos a trabalhar e o colega tem um comentário sarcástico que nós deixamos. Nós não definimos um limite. E ele, de repente, nós ensinamos, esse colega, estamos a ensinar as pessoas, não é? Ensinamos que ele pode fazer isso. E ele na próxima interação vai fazer isso. Depois vai fazer uma coisa ainda pior. E depois vai fazer um certo comentário. Ou o contrário, há aquelas pessoas que nós conhecemos e quem está a ouvir, todos nós, mais uma vez, temos limites diferentes, podem ter este padrão, aquelas pessoas que nas primeiras interações partilham tudo da sua vida, não é? Não sei se já apanharam isso ou se vocês são assim, e pode ser um pouco perigoso, às vezes é para uma necessidade de conexão, mas de repente contam coisas tão privadas e tão íntimas que até outra pessoa se sente desconfortável. Isto é perigoso porque pode ser utilizado também contra nós. Nós partilhamos muita informação, estas pessoas que não têm limites definidos têm muita dificuldade em dizer que não é? Porque querem tanto a atenção da outra pessoa, o respeito, o amor e não definem limites, então eu não consigo dizer não consigo dizer um basta. Muitas vezes estamos dependentes da opinião dos outros, é por isso que eu me abro tanto, não defino limites, então o que é meu é da outra pessoa. E há muito maior probabilidade de abuso. Então se és uma pessoa que tem dificuldade em definir limites, ou neste caso ficam limites ausentes, pode juntar este padrão, esta dificuldade em dizer que não, a pessoa se calhar abusa muito de vocês, no sentido de, olha, faz-me isto, preciso daquilo, e nós damos sempre resposta. E isto pode levar, e vamos falar sobre isso mais à frente, a questões, um impacto muito negativo na nossa saúde mental. Então, enquanto o rígido, eu não me conecto com as pessoas, então não tenho muita satisfação no meu dia-a-dia e não tenho tanto este recurso das pessoas à minha volta, se eu precisar de apoio. Do outro lado, eu sou alvo de abusos muitas vezes, ok? Eu tenho dificuldade em dizer que não e fazer a minha vida como eu quero. E depois, no meio, estão os limites saudáveis, é assim que são designados na literatura. Então temos o rígido até ao ausente e no meio está o saudável. E o que é o saudável? É quando nós definimos muito bem, e o limite saudável é diferente para cada um de nós, aquilo que nós permitimos e toleramos, ok? E isto é diferente para algumas pessoas. Vamos supor, eu conheço alguns terapeutas, alguns psicólogos que nas suas interações com os seus pacientes, eles divulgam parte da sua vida pessoal, QB.
ou se têm relacionamento, ou se têm filhos e podem partilhar uma coisa ou outra. E há outros que preferem manter apenas a esfera profissional. E há outros que partilham os contactos pessoais e ligam quando quiser e partilham muita informação. E atenção, dentro de um limite saudável. Isto significa que o limite saudável é diferente para cada um de nós. Nós temos de saber o que é que toleramos e deixamos de tolerar. Okay? Então, o tal exemplo de se eu começo a trabalhar num local de trabalho novo e alguém diz um comentário engraçado, não vamos usar o sarcástico é uma forma de agressão, mas um comentário assim, mais de brincadeira, não é? E se nós deixamos, toleramos e estamos bem mesmo e rimos-nos com isso e não achamos problemático, está tudo bem. Agora, se eu sinto desconforto com aquele comentário, para mim, eu tenho que entender isso. Eu tenho que conhecer muito bem, saber quais são os meus limites para conseguir navegar bem. Então, limites saudáveis, nós valorizamos a nossa opinião, nós não comprometemos os nossos valores, isto é muito importante. Então, vamos supor que nós temos um valor de honestidade muito grande e alguém pede-nos para fazer algo que não é assim muito honesto. E nós vamos, porque temos dificuldade em dizer que não, queremos que a pessoa goste de nós e estamos a comprometer os nossos valores. Isso é muito problemático. Alguém com os limites saudáveis diz não, ok? Eu não vou fazer isso não, eu não tolero isso, ok? Eu não sinto confortável com isso e sabe definir esse limite muito bem. Alguém que defina limites saudáveis sabe o que deve partilhar e quando partilhar e conhece muito bem as suas necessidades. Isto é muito importante. Então, existem estes 3 tipos de blocos, que são mais um contínuo, de limites, e eu espero que vais refletindo sobre padrões que tens de limites e que tipo de limite é que achas que colocas, mas para ter uma ideia que os rígidos, ou seja, não partilhar nada e isolar não é bom. O dar tudo de mim, entrega total, sem definir nenhum tipo de limite, é mau. E o saudável é que é o positivo. Claro que o saudável é diferente para cada um de nós, mas fica aqui a referência para nós trabalharmos. E há algumas vantagens que a literatura mostra em definir limites saudáveis. Maior saúde mental, então, e melhor saúde emocional. Ou seja, se eu consigo definir limites saudáveis, eu tenho mais segurança de quem eu sou, eu sinto melhor com as minhas decisões, eu não tenho se há tantos comentários intrusivos, ao mesmo tempo eu consigo me conectar melhor com as outras pessoas. Quem define limites saudáveis desenvolve mais a sua autonomia, ou seja, tem capacidade de tomar decisões por si próprio ou por si própria. E a autonomia é um dos indicadores-chave para o nosso bem-estar também psicológico. Eu senti que consigo tomar decisões, sou dono das minhas decisões, pelo menos parcialmente. Desenvolvemos uma identidade mais positiva, porque então, se nós levantamos muros de pedra, nós temos dificuldade em ligar-nos às outras pessoas. E isto é muito importante, porque há aquela ideia que a nossa identidade é formada por nós próprios, não é? Ou seja, eu sou quem eu sou, independentemente seja do que for. E essa ideia está errada. O que a literatura mostra é que a nossa identidade forma-se através das nossas interações com as outras pessoas e o espelho, é o chamado espelho social. Ou seja, exemplo, vamos supor que eu digo uma piada. Se ninguém se rir à minha volta, e isto for continuado, eu reforço a mensagem que se calhar não tenho tanta piada, ou não sou tão cómico, ou não tenho tanto jeito para isto. Se as pessoas à minha volta se rirem da mesma piada, eu só tenho um feedback diferente, ok? Isto resulta, eu sou cómico, eu sei fazer as pessoas rirem-se. E vai mudando a imagem que eu tenho de mim próprio. Então as pessoas que estão à nossa volta vão influenciar a nossa identidade. Então, se eu não permito que as pessoas se conectem a mim, eu desenvolvo uma identidade muito mais separada. Mas se eu também, ao mesmo tempo, ou por outro lado, permito que as pessoas façam tudo e mais alguma coisa e abusem de mim, não consigo travar e dizer que não, eu posso me tornar influenciado negativamente por essas pessoas. Há uma frase muito utilizada no mundo do desenvolvimento pessoal, que até é tão repetida, que até já é exaustiva, que é: nós somos a média das 5 pessoas, não é, à nossa volta. Até foi o Jim Rohn que disse esta frase. Eu não concordo totalmente com essa frase, porque eu acho que nós não somos a média das 5 pessoas, porque há pessoas que rodeiam-se no seu dia-a-dia com pessoas que não escolheram por N motivos, nós podemos aqui falar, mas o que eu sei é que podemos não ser, mas podemos nos tornar um pouco a média dessas 5 pessoas, porque essa exposição prolongada vai nos afetar sempre, até ao nível da nossa identidade. Então definir limites saudáveis é muito importante. Outra vantagem é que nós evitamos o burnout, e o burnout é um grande problema que está a surgir na nossa sociedade, na sociedade em geral. O burnout tem vários motivos pelo qual acontece. Um dos motivos, se bem que o burnout está mais ligado aqui à esfera profissional, mas um dos motivos é quando nós sentimos que não temos capacidade para lidar com as situações de stress que ocorrem na nossa vida.
e nós não temos forma de lidar com as mesmas. E há vários motivos pelo qual isso acontece, atenção, mas nós temos um papel a dizer nisto. E um dos papéis é definir esses limites. Claro que definir um limite há uma consequência. Eu posso definir um limite e isto pode ser uma consequência negativa para mim, mas mantenho protegido o meu bem-estar emocional e psicológico, que nós sabemos que no fim de contas, no fim do dia é isso que vai contar. Porque se nós realmente entrarmos num burnout, numa depressão profunda, o resto à nossa volta começa a descambar. Então é muito importante preservar isso. E definir limites saudáveis. Também influenciamos positivamente o comportamento das outras pessoas à nossa volta. Porque nós ensinamos as pessoas como devem lidar connosco, as pessoas ganham mais confiança connosco e respeito, porque aquele colega que é sarcástico e eu digo, olha, eu não gostei desse comentário, não me sinto confortável com esse tipo de discurso, a pessoa vai entendendo o que é que pode ou não fazer e respeita mais do que alguém que logicamente diz aquilo que quer de nós e nós permitimos que isso aconteça. E se nós tivermos filhos, e mesmo à volta dos nossos amigos, e nós formos uma pessoa que de forma assertiva, mas empática, sabe definir limites saudáveis, também vamos influenciar e modelar o nosso comportamento para influenciar outras pessoas. Então há vantagens de definir limites saudáveis para nós e para as pessoas também à nossa volta. Existe uma autora na área da saúde mental, que é Judith Belmont, eu até apontei aqui estas ideias para dizer aqui corretamente, e ela indica alguns direitos humanos básicos. Ou seja, direitos que todos nós devemos ter. E porquê é que eu vou colocar isto aqui? Porque quando eu falo em limites saudáveis nas minhas formações, é algo que cria muito desconforto às pessoas. Porque muitas vezes sentem-se culpadas e devo mesmo colocar um limite e o que é que a pessoa vai pensar sobre nós. Ok, as pessoas podem ter uma interpretação errada ou não sobre nós, mas nós definimos bem, mais uma vez, ganhamos mais respeito e confiança pelas outras pessoas, mas sim, pode criar um impacto negativo, claro, como tudo na vida. Agora, deixar de fazer isso e permitir que as pessoas à nossa volta façam tudo aquilo que querem, ou distanciarmos ao máximo das pessoas, não é a solução. Então, não sendo a solução, nós devemos tirar um pouco este peso de porque é que eu devo definir limites saudáveis, ou o que é que as pessoas vão pensar sobre nós. Então, alguns direitos humanos básicos nós devemos refletir. São direitos que nós temos. Então, um dos direitos que a Judith Belmont diz é: nós temos o direito a não nos sentirmos culpados com fazer este pedido. Porquê é que eu devo sentir culpado? Quando eu defino um limite saudável, já agora, a culpa é quando nós temos um comportamento, ou a ausência de comportamento, que achamos que causa dano a alguém, não é? Então, se eu defino um limite e digo ao meu colega ou ao meu familiar, olha, eu não me sinto confortável com essa conversa, então gostaria que não estivesses ao pé de mim, eu não estou a causar um dano a ninguém. A pessoa pode não ficar confortável, porque a pessoa queria estar a falar mal, ou seja o que for, mas eu não causei um dano. Então eu tenho o direito a não me sentir culpado, porque realmente eu não estou a causar um dano a ninguém, estou-me a proteger a mim. Segundo direito, nós todos temos o direito a ser tratado com respeito. Então, a partir do momento que alguém falta-nos ao respeito, eu tenho o direito de ser tratado com respeito. Então, eu tenho o direito de definir este limite saudável. Mais uma vez, é uma reflexão para quem está reticente em criar limites saudáveis. Porque é que eu devo deixar de criar limites saudáveis quando alguém me está a faltar ao respeito? Porquê? Não faz sentido. Então, tenho este direito. Todos nós temos o direito de tornar as nossas necessidades tão importantes como das outras pessoas. Isto é fulcral. Isto acontece, e atenção, o dizer não é uma coisa que, e quem me acompanha, e eu partilho isso às vezes, que eu tenho estado a lutar, eu digo muitas vezes sim a vários projetos que tiram-me tempo para outras coisas, e por vezes, porquê? Porque na minha cabeça isto é muito importante para a pessoa, isto é um projeto que a pessoa está a criar, então vou aceitar. Mas depois as minhas necessidades, por exemplo, enquanto pai, enquanto marido, enquanto nos meus próprios projetos ficam prejudicados. Então, porquê é que eu devo abdicar das minhas necessidades em prol dos outros? Não é as necessidades estarem em cima, isto é muito importante. Não é sermos egocêntricos ou narcisísticos nesse sentido. As nossas necessidades são tão importantes como das outras pessoas, okay? E entender isso. Está tudo bem eu dizer que não, porque esta minha necessidade é preciso ser satisfeita. Nós temos o direito também, estamos nos direitos humanos básicos, da Judith Belmont, nós temos o direito de aceitar os nossos erros e fracassos, ou seja, está tudo bem errar, fracassar, isto acontece. Isto para quê? Porque quando nós fazemos e alguém nos critica fortemente sobre isso, okay, nós temos o direito a errar. Não é por isso que nós devemos deixar que a pessoa diga aquilo que quer. Temos o direito todos nós. E, esta também é muito importante, e são apenas alguns direitos que eu extraí, nós todos temos o direito de não ir ao encontro das expectativas irrazoáveis das outras pessoas. Okay? Expectativas irrazoáveis. Por vezes as pessoas esperam de nós coisas e pedem-nos coisas
que nós sabemos que é difícil de alcançar, mas se nós, mais uma vez, sentimos aquela necessidade grande de agradar a outra pessoa, temos dificuldade em dizer que não, podemos tentar satisfazer essas expectativas irrazoáveis. Então é muito importante entender isto, tá? Temos estes direitos e temos que refletir sobre os mesmos e isso ajuda-nos a conseguir definir limites saudáveis mais facilmente. Então, que tipos de limites é que existem? Alguns autores dividem os tipos de limites, então eu aqui estou mais a falar de limites em termos de psicológicos, mas há vários tipos de limites. Então, um limite físico é quando alguém toca-te, por exemplo, e nós não aceitamos esse toque, ou quando alguém invade o teu espaço pessoal. Okay? É muito importante. Então, cada um de nós, mais uma vez, tem limites diferentes. Há pessoas que, se calhar, mexem nas nossas coisas e nós estamos completamente tranquilos. Outras pessoas que não estão confortáveis com isso. Então, limite físico. Há pessoas que aceitam o toque à vontade e o abraço grande e o beijinho e o esfregar a mão no ombro, e há outras pessoas que não gostam desse toque. Eu devo saber isso para, mais uma vez, definir os limites saudáveis sempre de forma assertiva e empática, em respeito à outra pessoa também, porque a outra pessoa tem um limite diferente, uma forma diferente de ver as coisas. Então, violações a limites físicos, nós devemos definir os limites. Violações a limites intelectuais, quando alguém deprecia, critica as tuas ideias, a pessoa pode não concordar, mas criticar negativamente, ridicularizar, nós temos o direito a ter as nossas ideias e serem respeitadas, ok? Limites emocionais, então quando alguém critica-te, faz algum tipo de bullying, abuso emocional, o tal exemplo que eu iniciei neste episódio, que alguém utiliza assim o sarcasmo, não é? Então isto pode ser uma violação de um limite emocional, que eu não me sinto confortável com aquele sarcasmo, então digo que não. Okay? Então temos físico, temos intelectual, temos emocional, temos também sexual, ou seja, quando existe este contacto não solicitado, e aqui, logicamente estamos a um nível mais profundo, mas também dizer um não, esse tipo de abuso. Um limite material, então quando alguém, por exemplo, tira algo que é teu, danifica algo que é teu, ou pressiona-te a dar algo que é teu, ou seja, porque é que não me emprestas isso, porque é que não me dás isso? Nós temos o direito a dizer que não, porque não estamos confortáveis com isso. E também, isto tem um pouco a ver com o limite psicológico, os limites temporais. Quando alguém exige muito o teu tempo. Isto, logicamente, temos que entender os contextos pessoal e profissional, mas quando alguém exige muito o teu tempo, ok? E tu não queres abdicar desse tempo. E é uma coisa que na minha vida a profissional acontece muito, por exemplo, alguns pedidos em que em termos temporais me obriga a uma grande deslocação para dar uma certa entrega e por vezes a pessoa pode insistir porque pode ter algum laço comigo mais forte ou pode ser um cliente de longa data, etc. E por vezes é mais difícil dizermos que não, quando sabemos que isso é muito importante para nós conservar esse tempo. Então são alguns limites que nós podemos encaixar e que devemos tentar ter limites saudáveis desenvolvidos. Agora, aqui o último tópico e depois fazer aqui um encerramento. Como é que nós podemos estabelecer limites saudáveis? Alguns exemplos, vou dar aqui alguns exemplos, mas refletir sobre os nossos direitos que eu já falei é muito importante. Mas um dos primeiros passos é chamada autoconsciência, que se fala muito, e a autoconsciência é nós reconhecermos as nossas necessidades, valores e sentimentos. É muito importante. Então, quando alguém pede, faz alguma coisa, temos que perceber isto mexe com alguma coisa com os meus valores, eu estou desconfortável com isso. Por vezes, o desconforto é porque não estamos habituados, ok? Também temos que ter a capacidade de lidar com o desconforto. Isso é diferente. Agora, quando nós realmente vemos que é muito desconfortável para nós, então isso é um grito de atenção. Então nós temos que estar muito conscientes dos nossos valores, necessidades e sentimentos. E esses indicam onde é que os limites devem ser traçados. Depois, comunicação clara. É fundamental nós sabermos comunicar os nossos limites de forma assertiva e clara. Nós temos de ser firmes, mas gentis ao mesmo tempo. As nossas necessidades devem ser comunicadas não de forma passiva. Vamos pôr, há pessoas que pedem imensa desculpa. Então alguém nos pede uma coisa e nós não queremos fazer aquilo porque queremos esse tempo alocado a outra coisa. E se calhar dizemos 1000 vezes desculpa. Desculpa, gostaria muito, mas no entanto não vou conseguir, mas desculpa. Isto, nós temos que entender mais uma vez que as nossas necessidades são tão importantes, não é superiores ou inferiores, são tão importantes como da outra pessoa. Então é dizer que infelizmente não vou conseguir neste momento e podemos dar a nossa justificação, e acho que também é plausível darmos, mas não sobre-justificar. Isto é uma forma passiva. E há a forma agressiva, que é não, ou não tens o direito de me pedir isto, então atacar outra pessoa.
Isto vamos evitar. Então devemos tentar, isto é o desafio, mas é um desafio que todos nós vamos passar até o resto da nossa vida, saber sermos assertivos, mas empáticos e entender que por vezes o outro lado também está uma necessidade de respeitar e nós temos que entender isso. Depois, isto é preciso prática e adaptação. Então, isto nós não portanto, estás a ouvir este episódio e a partir da manhã vais conseguir estabelecer limites saudáveis com todas as áreas da tua vida, todas as pessoas. E vai correr super bem e vai ser fácil. Não. Começar devagarinho, se calhar com aquela pessoa que me gera menos ansiedade, com aquela nova relação que eu estou a começar. E estamos praticando. E depois de repente eu ajusto um limite e assim permite mais umas coisas, mas depois deixei a pessoa se calhar ultrapassar um pouco aquilo que eu deixava e tenho que ajustar. Isto faz parte. Então, prática e adaptação, saber que isto é uma coisa continuada. E por fim nós temos também aprender a gerir as expectativas. Quando nós temos uma relação com alguém e essa pessoa tem uma expectativa sobre nós e nós, se for um limite que nós consideramos está a ser ultrapassado, nós temos que aprender, temos que ensinar a outra pessoa a lidar bem com as expectativas e gerir as expectativas dessa pessoa. Nós temos de ser consistentes com isso, é muito importante. Então a pessoa pode não estar habituada ao início, porque nós até então permitíamos certa coisa, então temos que aprender e reensinar a gerir essas expectativas. É muito importante. Então temos aqui 4 pontos, que é autoconsciência, entender as nossas necessidades, valores e sentimentos, ter uma comunicação muito clara, assertiva, empática, objetiva, saber que vamos praticando, vamos adaptando, vamos andando aqui aos trambolhões, faz parte, e aprender a gerir expectativas nossas e das outras pessoas. Então, em resumo, definir limites é uma das competências mais importantes que nós podemos ter. Limites rígidos, por vezes as pessoas passam do ausente para o rígido, não é? Então permitimos tudo, de repente afastamos a pessoa. Não é o melhor. É tentar navegar aqui no saudável, que é sempre subjetivo, mas tentar trabalhar nesse saudável. E temos que aprender a refletir sobre os nossos próprios limites. Que limites é que temos? Que limites é que deveríamos ter e gostaríamos de ter? Temos que aprender a dizer que não, mas de forma respeitosa, de forma afetiva, okay, com a outra pessoa, e ao mesmo tempo cuidar de nós mesmos. E eu não quero que, e é muito importante isto, que esta mensagem, o ser humano tem pensamentos muito polarizados, ou uma coisa ou outra. Então quando nós pensamos em cuidar mais de nós e respeitar mais as nossas necessidades, eu volto a enfatizar que não é porque as mesmas estão acima das outras pessoas. Vê-se muito aquela mensagem também, eu vejo muito nas redes sociais, coloca-te em cima de outra pessoa, tu tens de ser a número 1. Isto por vezes pode tornar-nos mais egocêntricos. Nós temos as necessidades que são tão presentes e tão necessárias e tão justificáveis como das outras pessoas à nossa volta e temos que arranjar esse equilíbrio. E por vezes uma necessidade num dado momento a outra pessoa vai se sobrepor à nossa e está tudo bem desde que haja uma compensação depois. Ao contrário, dar e receber, ok? Conceder e também conseguir aquilo que nós queremos. E é este jogo, esta elasticidade e flexibilidade que faz parte da nossa vida e que se nós mantermos nesse caminho, nós conseguimos ter um bem-estar psicológico e emocional melhor. É o episódio de hoje, definir limites saudáveis, muito importante trabalhar na prevenção e menos na reatividade. Obrigado por escutar, por estares desse lado e vemos no próximo episódio do Inteligência Emocional Podcast. Até lá.